Nos últimos tempos está ocorrendo uma grande batalha, uma grande guerra sem precedentes na Ucrânia. E por conta desta guerra que envolve a Ucrânia e também envolve a Rússia, no caso, muitas pessoas têm me perguntado incessantemente, apesar de já ter um vídeo no canal a respeito da origem dos russos e ucranianos. Eles me perguntaram de onde vieram os ucranianos e os russos. Eles são parentes genéticos? Quem é o ancestral bíblico dos povos russos e ucranianos? E neste vídeo eu falarei tudo a respeito da origem bíblica dos russos e dos ucranianos. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem o canal com outras pessoas que têm curiosidades de saber as origens bíblicas de todos os povos segundo a Bíblia. Apesar de estar acontecendo um grande conflito entre Rússia e Ucrânia, a verdade é que as escrituras sagradas vão denotar e vão falar a respeito dos progenitores ali, dos russos e também dos ucranianos. Sim, a Bíblia tem aí uma visão a respeito da origem aí de tais povos. Quando a Bíblia fala da Rússia e da Ucrânia, nós lembramos dos termos bíblicos Gog e Magog e as profecias do livro do Apocalipse e também do livro de Ezequiel. Quando olhamos para o conflito envolvendo aí a Rússia contra a Ucrânia, nós podemos lembrar aí dos antigos conflitos no Oriente Médio envolvendo povos que são irmãos, como por exemplo os árabes e os judeus, que brigam e vivem sempre brigando, vivem sempre em guerra uns contra os outros, mas em seu sangue, em sua genética e até mesmo em sua aparência física, eles são irmãos, filhos do mesmo pai. Isso me fez refletir um pouco a respeito dos russos e ucranianos, que também são povos irmãos que vivem brigando. No caso, os russos e ucranianos são descendentes de Jafé. As localizações das terras de Gog e Magog sempre nos remetem aí para descendentes de Jafé que atualmente, geograficamente, desde a antiguidade, eles habitam e moram no que hoje é a Rússia e a Ucrânia. Como nós sabemos, desde as interpretações mais antigas, rabínicas e judaicas, Jafé, através aí das genealogias, ele é considerado e ele é tido como o ancestral de todos os povos europeus. Todos os povos indo-europeus são descendentes diretos de Jafé e de seus 7 filhos. Jafé deu origens aos povos europeus através de seus 7 filhos, que tiveram filhos e mais filhos, e deram origens aos primeiros clãs europeus, proto-indo-europeus. Quando nós vemos a bênção que Jafé recebeu de seu pai Noé, nós lembramos imediatamente no caso de suas descendências e de seus povos, até porque Noé abençoou a Jafé dizendo que a sua descendência seria alargada, seria a mais alargada, no caso, a mais ampliada e multiplicada, a maior entre todas as suas descendências, no caso, a descendência de Jafé, como nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículo 27, que Deus amplie, alargue o território de Jafé e habite ele nas tendas de Sem, seu irmão. Os russos e ucranianos, portanto, são descendentes diretos de Jafé. Mas agora, por quais dos filhos de Jafé, no caso, os russos e ucranianos, são descendentes? Nós sabemos que a terra, o primeiro ancestral de Jafé a habitar a terra que corresponde hoje atualmente à Rússia e também à Ucrânia, no caso, foi o filho de Jafé chamado pelo nome de Magog. Lembramos, Gog e Magog, terra de Gog e Magog. A terra recebeu o nome de
Magog por conta de que o primeiro ancestral era descendente de Jafé e era o próprio Magog. Os descendentes de Magog foram, por assim dizer, os primeiros russos e também os primeiros ucranianos a habitar naquela região. Porém, os russos e ucranianos não traçam a sua descendência, a sua linhagem apenas de um ancestral de Jafé, mas mais de um ancestral de Jafé. Não apenas Magog, mas além de Magog, outros. Bom, basicamente dos descendentes de Jafé, o primeiro a colonizar a terra que corresponde hoje à Rússia e à Ucrânia foi Magog, que é um dos ancestrais aí dos ucranianos e russos. Além do próprio Magog, outro descendente que deu origens aí aos ucranianos e aos russos, no caso, foi Mesek. Mas como nós sabemos que Mesek também foi um dos originadores aí do povo russo e dos ucranianos também? É simples. Quando vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 38, nós sabemos ali, através do versículo 2, por conta da seguinte descrição: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, que é príncipe e chefe de Meseque e também de Tubal, e profetiza contra ele. Uma curiosidade muito interessante é que Mesek aparentemente está relacionado e faz aí uma referência ao atual nome da principal cidade da Rússia, que é Moscou. Repare a semelhança Mesek e Moscou. Isso não é apenas no português, mas como também no russo e também no hebraico. O nome Mesek tem o significado de precioso e é um personagem aí do Antigo Testamento que também é irmão de Magog e filho também do próprio Jafé. Além disso, o texto descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 38, vai falar a respeito de mais um dos ancestrais dos russos e também dos ucranianos, que no caso é o próprio Tubal, sim, príncipes de Mesec e Tubal, como é dito no texto. Tubal teria o significado de tu serás trazido, e também é um dos filhos de Jafé, no caso, o quinto filho de Jafé, irmão de Magog e também irmão de Meseque. Portanto, os descendentes dos russos e ucranianos atuais seriam, no caso, estes três descendentes de Jafé. Os russos e ucranianos são povos jafetitas e são, no caso, descendentes aí do próprio Magog, que foi o primeiro a se instalar naquele território, naquela região. Em segundo lugar, eles também descendem aí do próprio Mesek, que deu origens aí ao termo Moscou e aos moscovitas, e também são descendentes do próprio Tubal, este que eu acabei de falar para todos vocês. Uma realidade que poucos vêm comentando nos dias atuais, uma realidade bíblica, é que os povos eslavos, eles seriam descendentes aí do próprio Magog e também de Mesec e Tubal. Mesec, Tubal e Magog seriam os ancestrais de vários e vários povos europeus, não apenas os russos e ucranianos, mas também os próprios poloneses seriam descendentes deles, além das pessoas que habitam os países como Sérvia, Macedônia do Norte, Montenegro, Eslováquia, Croácia, Bulgária, Bósnia, Bielorrússia, entre outros países, que são países aí de origem eslava, que no caso seriam descendentes diretos do próprio Magog, Tubal e Mesec. É muito importante vocês não confundirem os povos eslavos com os povos germânicos. Há uma diferenciação entre germânicos e eslavos. Existem algumas pessoas que vêm perguntar a mim qual a diferença entre eles, se eles seriam ali de mesma origem. A verdade é que os eslavos, eles teriam aí, no caso, a ancestralidade vinda de Magog, de Mesec e de Tubal. Já os germânicos são outro povo, apesar de parentes dos povos eslavos, geneticamente aí por conta de serem ambos povos aí jafetitas, povos aí do mesmo ancestral, né, do mesmo ancestral aí que no caso é Jafé. Eles têm a diferenciação de ramos, que no caso são os filhos de Jafé. No caso, os germânicos seriam descendentes, no caso, de Askenaz. Askenaz é o pai ancestral aí dos povos germânicos.
entre eles os próprios alemães. Agora sobre a língua russa. A língua russa é uma língua da família indo-europeia, também chamada de família jafetita, vem do ramo proto-eslavo, uma língua eslávica da parte oriental, eslavo oriental. Geograficamente, as línguas eslavas orientais elas são faladas nos países da antiga União Soviética, enquanto as línguas eslavas meridionais elas são faladas nos países da Península Balcânica, na região meridional da Europa, e nos países que faziam parte da antiga Iugoslávia. As línguas eslavas ocidentais são faladas ali, no caso, na Polônia e também na Eslováquia. Agora sobre a língua ucraniana. A língua ucraniana, no caso, ela também é uma língua da família jafetita ou família indo-europeia. Ela faz parte aí do ramo eslavo, eslavo oriental, que é o ucraniano. A língua ucraniana, ela é uma língua oriunda de um ramo de línguas eslavas que, no caso, evoluiu ali do antigo eslavônico. Morfologicamente, assemelha-se muito à língua russa, embora também apresente semelhanças fonéticas com a língua servo-croata e partilhe ali muito de seu vocabulário com o polonês. Apesar da semelhança com o russo, o alfabeto ucraniano, com 32 letras e um sinal de abrandamento, possui diversas particularidades. No caso, utiliza o I latino, além de outra letra criada para representar o som de G, como da palavra gato, além de não apresentar algumas letras russas. Hoje, o ucraniano é a língua de comunicação de cerca de 30 milhões de pessoas que vivem no seu próprio território geográfico. Eu espero que todos vocês tenham gostado da origem do povo russo e a origem do povo ucraniano, que no caso são povos irmãos, descendentes de Jafé, ali por seus 3 filhos, no caso Magog, Tubal e Meseque.